É com muita alegria que nós estamos novamente unidos para fazermos o nosso culto cristão do lar. Que a paz de Jesus esteja conosco. Eu quero explicar a vocês que eu não vou responder os comentários agora, mas que responderei depois todos os comentários que vocês fizeram. O culto cristão do lar é uma reunião geralmente familiar, em que as pessoas se reúnem para orar, para estudar os ensinamentos de Jesus. E isto fortalece os vínculos entre as pessoas e as lições esclarecem e muitas vezes dão a inspiração e a orientação para a resolução dos problemas que nós enfrentamos no dia a dia. Nós podemos fazer outra live, debates ou até mesmo palestras para desenvolver temas em outros dias. Vocês podem sugerir, fazer perguntas. Não se esqueçam do copinho de água para tomar ao final da nossa reunião. Nesse momento estamos no Facebook e no YouTube. Vocês podem compartilhar com seus amigos, seus grupos, comentar. Todo domingo nós vamos retomar este culto. Qualquer pessoa pode participar, independente de ter ou não outra religião, ou mesmo a mesma, ou não ter religião nenhuma. Então, no YouTube vocês vão se inscrever e clicam no sininho. No Facebook vocês vão no meu perfil, põem seguir e depois ver primeiro. Por favor, compartilhem, comentem, participem conosco. Todas as terças-feiras já estamos com o culto de Espiritismo e Mediunidade no grupo Bezerra de Menezes, lá na Moreira e Costa 66. E na última semana temos a psicografia pública. Já recomeçamos as nossas atividades. Quem puder, esperamos vê-los lá. Então vamos iniciar. Vamos fazer a nossa prece de início. Jesus, mestre amigo, de todos os momentos e de todas as horas, envolva os teus mensageiros celestiais e envia-nos os teus amigos para que nós possamos comungar contigo as tuas lições. Ampliar os nossos relacionamentos familiares e fraternais. Atingir os nossos objetivos de aprimoramento, de entendimento, para o alcance da sabedoria e do amor. Auxilia-nos, Senhor, diante dos problemas do dia a dia e até mesmo daquelas situações que consideramos impossíveis de serem solucionadas. Como para Deus nada é impossível. E a tua dimensão espiritual nos mostra a amplitude que a nossa atuação pode atingir com teu auxílio. Amplia a nossa fé e amplia o nosso amor. Amplia o nosso conhecimento e dá-nos a sabedoria, a intuição, a percepção, o discernimento, o maior dos dons. Que contigo, com a Divina Mãe Maria de Nazaré, com os nossos mentores e guias, possamos caminhar com segurança em direção à felicidade que nos criaste e à paz que nos deste por herança. Sê conosco. Obrigado, Senhor. Muito bem. Vamos ver qual é o tema que nós vamos aprender, conversar a respeito hoje. Vamos ver lá. O capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé transporta montanhas. O poder da fé. Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-se-lhe de joelhos aos seus pés e lhe disse: Senhor, tem piedade de meu filho,
que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esta criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Por que não pudemos nós outros expulsar esse demônio? Jesus lhe respondeu: É por causa da vossa incredulidade, porque eu vou-lo digo, em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. São Mateus, capítulo 17, versículo 14 a 20. Aí vem os comentários de Kardec, que são muitos itens. Vamos começar então a lê-lo para comentar. No sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças torna capaz de executar coisas materiais que não se pode fazer quando se duvida de si. Mas aqui é unicamente no sentido moral que é preciso entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, numa palavra, que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas, os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, nas pequenas como nas grandes coisas. A que é vacilante dá a incerteza, a hesitação de que se aproveitam aqueles que se quer combater. Ela não procura os meios de vencer porque não crê poder vencer. O assunto fé é um assunto que dá margem a muitas especulações, e por conta desse trecho do Evangelho, se diz que a gente não consegue as coisas porque não tem fé. Porque Jesus disse: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, diga a essa montanha, se transporta daqui para lá, e ela se transportaria. Então as montanhas, no sentido literal, é aquela parte geográfica que nós estudamos, né? Mas aqui fala de todos os tipos de montanhas, seria montanhas de obstáculos, montanhas de incompreensão, montanhas de dificuldades, ou até mesmo as montanhas que são nossas, que são as dificuldades nossas, que é a nossa vacilação, que é o nosso egoísmo, que é o nosso orgulho, que é o nosso preconceito, as nossas ideias preconcebidas, e até mesmo a nossa descrença de achar que nós não vamos conseguir superar ou resolver problemas e obstáculos, que nós mesmos não vamos ter condição de fazer isto ou aquilo. Às vezes, sozinho, nós realmente somos muito frágeis. O nosso conhecimento, a nossa ação, a nossa atitude, a nossa intervenção talvez sejam ainda pequenas e inadequadas, muitas vezes, pela falta do nosso conhecimento. Mas se a gente tiver fé, que a gente vai se esforçar, vai perseverar, vai insistir, vai usar todos os nossos recursos, e até mesmo aqueles que a gente detém e não percebeu ainda que tem, se a gente acreditar num poder maior que estará nos auxiliando e direcionando, provavelmente acabaremos encontrando as soluções
que julgávamos inexistentes, que julgávamos impossíveis. Vamos ter os recursos que cremos não existir, não podemos utilizar. Então, aquela pessoa que acredita em si mesmo, ela diz, não sei como que eu vou resolver, mas eu vou conseguir. E começa na tentativa de erro e acerto, de procurar, através do estudo, a solução, através de conselhos de pessoas mais experientes, através da prece, da oração, da meditação, muitas vezes, buscar com muita fé a saída do labirinto em que se encontra, o resultado adequado àquele problema, e acaba encontrando. E às vezes até tem aquela frase famosa, eureka, né? Quando Euclides, na banheira, resolveu um problema, ele falou, eureka, quer dizer, até que enfim, achei, né? Que bom, que maravilha. Então a gente vai dar o nosso eureka para aquele problema e vai conseguir solucioná-lo. Então basta um pouquinho, a fé basta ser pequena, e ela já vai começar a atuar e agir como o fermento que leveda toda a massa, que modifica aquela massa, dando a consistência necessária para que ela produza o pão, o bolo, ou seja, o alimento necessário para saciar a nossa fome. Nesse caso, é a nossa fome, não apenas de conhecimento, de sabedoria, mas a nossa fome de consecução, de complemento, de resolução, de ação, de atitude. Então nós podemos começar na oração, que sempre nos liga aos altos planos, que sempre eleva a nossa condição mental, espiritual, que nos aumenta, nos amplia o nosso coeficiente espiritual, e nós começamos então com a oração e podemos atingir os campos mais altos da sabedoria, podemos atingir atitudes mais amplas de amor, podemos alcançar o dom maior da mediunidade, que é o discernimento. Agora, a fé não é uma coisa que você possa transmitir de um para outro, não é como uma refeição que você faz e serve ao seu hóspede, ao seu amigo, à sua família. Não dá para você transmitir a fé, porque não dá para você passá-la de você para os outros. É algo que é adquirido por cada um, de per si. É algo que é alimentado, ampliado, elevado dentro de cada ser humano. Cada um tem o seu tipo de fé. Pode ser uma fé religiosa ou pode ser uma fé apenas na própria força que ele pode usufruir e utilizar, né? Muitas pessoas que são ateus, mas têm fé no seu ideal, têm fé na sua atuação, têm fé no seu conhecimento, na sua possibilidade de persuasão das pessoas que estão ao seu redor, do seu esforço, e mesmo sem ser uma fé religiosa, ele vai atingir os seus nobres objetivos, ou até mesmo os seus maus objetivos, porque a fé é apenas aquele sentimento de confiança em alguma coisa. Então vamos ver a continuidade da explicação de Kardec no trecho evangélico, que é muito importante sobre a fé. Noutra ocasião, a fé se diz da confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, da certeza de atingir um fim. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver no pensamento o fim para o qual se tende e os meios de atingi-lo, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com certeza. Num e no outro caso, ela pode fazer realizar grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, dá a paciência que sabe esperar,
porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, está certa de chegar. A fé incerta sente sua própria fraqueza quando está estimulada pelo interesse, torna-se colérica, crê suprir a força pela violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida de si mesmo. É preciso se guardar de confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que possui coloca sua confiança em Deus mais do que em si mesmo, porque sabe que, simples instrumento da vontade de Deus, não pode nada sem ele. Por isso os bons espíritos vêm em sua ajuda. A presunção é menos a fé do que o orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção, pelos fracassos que lhe são infligidos. Então, na continuação dos comentários de Kardec, se amplia mais o entendimento do que seria a fé. Então, uma fé sincera que se baseia na confiança de que vai atingir as suas finalidades, de que já sabe as estratégias que vai usar, os meios para atingir aquilo a que se propõe, as metas a que se propõe, vem de uma certeza interior, é aquela fé sincera. E ela vai na persistência, na calma e na paciência, vai aos poucos atingindo esses objetivos. Nós vemos que muitos cientistas ficam décadas pesquisando, estudando, manipulando elementos sozinhos ou às vezes em equipe, porque eles têm certeza de que vão conseguir atingir os seus objetivos na cura de uma moléstia, no conhecimento maior de alguma coisa, na descoberta de meios adequados a uma melhoria que vai atingir o maior número de pessoas, que vai beneficiar a humanidade. Então é uma coisa muito ampla, muito sincera, muito calma, muito persistente, muito tranquila, mas muito firme na sua convicção. E a convicção e a fé não são coisas que você possa transferir de uma pessoa para outra. É algo que alguém possui. Você pode alimentar a sua fé e ampliá-la. Ou, se você não tiver nenhuma, começar a deixar brotar a sua fé em alguma coisa. Mas quando a fé é baseada realmente em Deus, quando a pessoa sabe que nós temos um número pequeno de vida terrena, de anos, quando você sabe que as nossas potencialidades podem ser muito amplas, mas ao mesmo tempo elas são restritas, elas são limitadas e o poder maior emana de Deus. Quando você coloca a fé naquilo que você vai fazer, sobre esse ser maior que nos criou, que nos direciona e que tem todo o poder, a glória, o conhecimento, o amor, a misericórdia, aí se torna mais fácil. Porque se você se põe a lutar contra esse poder maior, sem dúvida você vai perder. Você vai acabar encontrando a derrota. Mas quando a pessoa se encoleriza porque não atinge rápido os seus objetivos, quando ela fica com raiva de pessoas que se colocam no seu caminho, atrapalhando aquilo que ela se propõe a realizar, quando ela tem pressa na consecução dos seus objetivos, quando ela se enraivece com facilidade, provavelmente é o orgulho que dita isso que ela chama de fé e que não é, porque é uma presunção. É uma presunção em cima do seu valor. É uma presunção em cima do seu conhecimento. E nós já estudamos um trecho aqui que diz que quem se exaltar será humilhado, quem se humilhar será exaltado. É um trecho também do Evangelho e das palavras de Jesus. Então, esse orgulho
essa presunção, essa demonstração factual da vaidade, com muitas vezes exclamações e afirmações esdrúxulas a respeito de si mesmo, acabam por denunciar aquela criatura que as profere. Então, pela fala de cada um, você vai identificar se ele realmente tem a fé verdadeira e sincera ou se a sua fé é falsa, é baseada em argumentos factíveis e numa situação espiritual inadequada ainda, invigilante e ignorante. Vamos continuar. É preciso se guardar de confundir a fé com a presunção. A fé verdadeira se alia à humildade. Aquele que a possui a coloca na confiança em Deus. O poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, lhe modifica as qualidades, lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Por isso, aquele que a um grande poder fluídico normal junta uma fé ardente, pode, apenas pela vontade dirigida para o bem, operar esses fenômenos estranhos de cura, e outros que, outrora, passariam por prodígios e que não são, todavia, senão consequências de uma lei natural. Tal o motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos: se não haveis curado, é que não tinhais a fé. Olha que importante, Jesus admoesta os discípulos quando o pai vem pedir a cura do filho lunático, que uma hora se atira no fogo, outra hora se atira na água, e que os discípulos não tinham conseguido curar. Ele diz: geração depravada e incrédula. Quer dizer, não só não tinham fé, mas ele atribui uma depravação nas atitudes dos próprios discípulos. E diz assim: até quando vos sofrerei? A gente fala muito: eu suporto a minha família, eu suporto o meu chefe. Suportar implica que você é vítima da circunstância e o outro é mau. Jesus, que amava a todos, ele sofria com a atitude inadequada, mesmo dos discípulos que, estando com ele, aprendendo com ele, não haviam conseguido curar o jovem lunático. Ele diz que não apenas aos discípulos, mas a todos: até quando vos sofrerei? Porque a inadequação, porque a presunção, porque a inferioridade daquelas criaturas que o cercavam, não apenas os discípulos, faziam com que ele sofresse. Assim é o mestre que tenta ensinar os seus alunos, o professor, e não encontra receptividade, nem respeito, vamos supor, na classe. Não o escutam, não estudam aquilo que ele passa e pede para fazer de lição em casa, não levam a sério as indicações que ele dá para que o estudo seja mais amplo, para que a pesquisa seja feita, para que o conhecimento seja ampliado. Não lhe respeitam não apenas o conhecimento de cátedra, nem a demonstração da boa vontade em transmitir aquilo que com sacrifício ele adquiriu através de outros mestres, mas debocham às vezes do conhecimento, desrespeitam o professor, e isso causa sofrimento. Tem professores que entram em depressão, entram em tristeza, abandonam as suas tarefas. Tem pesquisadores que estão pondo do próprio bolso dinheiro para dar continuidade às suas pesquisas, porque aqueles que deveriam prover aquilo que é necessário à continuidade de décadas de estudo, estão desviando a parte monetária para os próprios bolsos com a sua corrupção, e tudo isso causa sofrimento a todos aqueles que estão mais elevados. Jesus não diz: até quando vos suportarei? Ele diz: até quando vos sofrerei. Porque
Ele que tinha o amor maior sofria com a invigilância, com a presunção, com a falta de decoro e esforço das pessoas que o cercavam e que ele estava tentando ensinar a transmitir a sua boa nova. É fantástico nós vermos a admoestação de Jesus e dizendo que bastava que eles tivessem um pouquinho de fé em si mesmo e em Deus, e eles teriam admoestado aquele espírito com autoridade suficiente para que ele abandonasse aquela criança e parasse de fazê-la sofrer, e também a todos aqueles que a cercavam, que eram responsáveis por ela e que a amavam. Porque o sofrimento não era só da criança, mas do seu pai, que veio e se ajoelhou aos pés de Jesus humildemente e veio suplicar a sua intervenção. Então, às vezes, a gente tem muita boa vontade, fé, ora, pede ajuda a alguém e não consegue. E a gente se sente muito triste com isso. Mas, se nós usarmos o nosso potencial ampliado com as ligações com os altos planos, porque nós temos o fluido vital, nós temos o fluido elétrico, nós temos o fluido magnético, e tudo isso está no fluido universal, no fluido terreno. Se nós tivermos, nós doaremos o nosso do ambiente e haveremos de conseguir ampliar a nossa pequena força através do magnetismo para dar um choque eletromagnético na entidade que está atuando, afastá-la da sua atuação, da pessoa que está sendo vítima dessa atuação, ampliar os fluidos da que está sendo assediada para que ela se torne menos vulnerável àquela atuação. E se nós tivermos amor, às vezes o nosso simples amor, se for bastante ampliado, a nossa simples presença atuará no ambiente, atuará na pessoa que está sofrendo aquela atuação e no espírito ou nos espíritos que a provocam. Então estamos sempre aprendendo e com Jesus cada vez mais. Então é preciso ter muita fé em Deus, em Jesus e em si mesmo, na intervenção dos nossos mentores, dos nossos amigos espirituais, para podermos fazer o bem, para podermos atuar da melhor forma possível e podemos então ter aquela fé pequenina como um grão de mostarda. E aí nós afastaremos as montanhas das dificuldades, sejam alheias ou, na maioria das vezes, nossas mesmos, não é? Então vamos ver mais um pouquinho só aqui da locução, é sobre a fé religiosa, a fé inabalável. Do ponto de vista religioso, a fé é uma crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. Todas as religiões têm os seus artigos de fé. Sob esse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega, não examinando nada, aceita sem controle o falso como verdadeiro e se choca a cada passo contra a evidência e a razão. Levado ao excesso, produz um fanatismo religioso. Quando a fé repousa sobre o erro, ela se destrói, cedo ou tarde. A que tem por base a verdade e a única segura do futuro, porque não tem nada a temer do progresso das luzes, já que o que é verdadeiro na obscuridade o é igualmente em plena luz, cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade. Preconizar a fé cega, sobre um ponto de vista de crença, é confessar impotência em demonstrar que se tem razão. Então Kardec estava propugnando por uma fé racional, aquela que se baseia na lógica, que não aceita uma coisa de forma priorística, que não se fanatiza e que acha então que pelo simples fato de ter fé numa ou noutra religião, ela vai conseguir fazer tudo, ela estará salva de todos os problemas, o seu espírito também se elevará aos céus após a morte, e então já é um orgulho, porque ela se considera acima de todas as outras pessoas, ela é a única dona da verdade,
ela não se abre com amor às pessoas que pensam diferente, ela não tenta ouvir os argumentos alheios, mesmo de uma pessoa que não tem crença nenhuma e que às vezes espiritualmente, mesmo sem ter crença, nas suas atitudes é muito mais evoluída e tem até muito mais fé que vai conseguir as coisas através do seu esforço do que ela mesma. Então ele está propugnando uma fé mais racional, uma fé mais baseada na lógica, no estudo, na ciência, na elevação, na compreensão. É aquela fé que nós vemos, por exemplo, no Gandhi, que ele diz: para o cristão sou cristão, para o muçulmano sou muçulmano. Para cada um ele se aproximava como se tivesse a mesma crença daquele. E até há uma passagem da vida dele em que ele está jejuando e vem uma pessoa desesperada que havia matado outras da outra crença contrária, porque os indianos estavam em muitas lutas devido às várias seitas, e diz: por favor, come, eu não quero ser culpado da sua morte, porque ele estava jejuando e podia morrer, e fica insistindo para que o Gandhi comesse, dizendo que já havia matado muitas pessoas e tal. Aí ele diz: como que eu posso me salvar? Eu já matei muitas pessoas e você disse que nós não devemos matar os que pensam diferente religiosamente de nós. E ele diz: pegue uma criança órfã cujos pais tenham sido assassinados, da religião que você perseguiu e matou as pessoas aos quais você é contrária, e crie essa criança como seu filho na religião dos pais dele, na religião contrária à sua, e você será perdoado. E o homem sai quase alucinado pela sentença que o Gandhi lhe deu, do grande esforço que lhe era exigido, contrário aos seus preconceitos e até aos crimes que ele já havia executado, e a ação nobre que lhe era exigida contrária a todas as suas posturas e a sua fé religiosa fanática. É uma das passagens da vida do Gandhi que nos marcam profundamente. Então, aquilo que muitas vezes nos machuca, nos magoa, nós temos às vezes que ir de encontro àquilo para um aprendizado. Havia um padre que todos os momentos, o momento pouco que ele tinha de lazer, ele ia jogar golfe. E um dos discípulos dele disse: não entendo, padre, por que domingo, a hora que você tem um tempinho, você vai jogar golfe? Eu já conversei com o senhor e sei que o senhor detesta jogar golfe. Então, o momento que você tem de um pouquinho de lazer, por que você vai jogar golfe? Ele diz: porque eu preciso ir contra tudo aquilo que eu não gosto. E preciso entender por que eu não gosto disto. Então, era uma sabedoria além do comum do nosso parco conhecimento humano. E nós vamos ver isso em muitos contos, muitas passagens da vida de pessoas que se destacam do senso comum, do senso quase que nós vamos chamar de normalidade humana, mas que vem nos ensinar um tanto mais de sabedoria em todos os campos da nossa vida, e inclusive no campo da nossa fé, que se nós a tivermos em direção ao bem, haveremos de encontrar meios em nós e aliados à nossa volta, pessoas que apoiem aquilo que nós estamos fazendo, e às vezes de um movimento pequeno, insignificante, muitas vezes sem grandes perspectivas ou sem desejos de grande expansão, começa como algo muito simples e pequeno, mas começa a atingir o maior número de pessoas e vai contaminando beneficamente essas pessoas até criar um surto de coisas boas. Tal como nós estamos aí em surto de várias doenças, vamos provocar o surto do bem através da fé raciocinada,
ou através das atitudes que esta nossa fé raciocinada possam nos levar a escolher e a agir. Porque é pelos exemplos, mais do que pelas palavras, que nós conseguiremos atingir e atrair para o bem o maior número de pessoas. Então, estamos sempre aprendendo. E com Jesus nós aprendemos em todos os campos da ação, porque se diz que a fé é a mãe dileta da esperança e é a mãe dileta da caridade, que não existiriam sem ela. Muito bem, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Agradeço mais uma vez a todos vocês que compartilharam. A live fica gravada, quem chegou atrasado só pode ver outro dia. Aproveitam, vejam, compartilhem, comentem. Vamos conversar, vamos dialogar, vamos espalhar essas sementes do bem para que as montanhas de todas as dificuldades que nós estamos passando e que parecem ameaçar o nosso futuro próximo possam ser transportadas para bem longe dos nossos caminhos. Então vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais esta noite abençoada de congraçamento, por mais esses momentos, esses instantes de estarmos contigo, de sermos abençoados com a sua presença e ampliarmos não apenas a nossa fé, mas a nossa esperança em dias melhores e a nossa caridade, expandindo o nosso amor tão pequenino em direção a todos os corações sedentos de afeto, sedentos de amor, sedentos de conhecimento, de esperança na solução dos imensos problemas que estão enfrentando dentro do seu íntimo, dentro da sua alma, dentro do seu núcleo familiar, nesses tempos tão terríveis, nesses tempos em que a treva parece dominar o mundo. Jesus amado, luz imortal, sol luminoso dos nossos destinos, derrama uma gota só dessa abençoada luz como fulcro benéfico da nossa fé, iluminando o nosso interior, ampliando o nosso magnetismo, ampliando a usina elétrica de força das nossas almas imortais, para que a luz se faça em todos os recantos, mais abissais e mais tenebrosos, e visitem a todos os corações que ainda não te conhecem e que não sabem como é benéfico, como traz felicidade estar contigo e comungar as tuas amoráveis lições. Obrigado, Senhor, por mais essa noite. Muito boas noites em todas as semanas, bons dias, boas horas. Melhora a saúde do corpo e entendimento da alma. Amplia as ligações fraternas num elo inamovível e indestrutível das nossas almas, uma corrente tão forte que nenhuma força do mal possa rompê-la. Obrigado, Senhor, por mais esse culto cristão do lar. Muito bem. Vamos tomar a nossa aguinha. Saúde a vocês, a mim. Parece que o YouTube, né, travou um pouco. Então, quem puder depois veja a gravação no Face. Acontece, né? Se a internet trava,
Esperamos que a nossa fé não se trave jamais e que ela supere todos os entraves. Boa noite, gente. Um grande beijo, um grande abraço. Muito obrigado por compartilharem conosco.